Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso Fé, Amor e Caridade. Mais uma quinta-feira aqui. Tem festa na cidade, mas para nós a festa é do Espírito. Alegria estarmos aqui. Vamos abrir as janelas da alma e buscar a sintonia com o nosso Mestre. Vamos fazer a leitura da mensagem. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Graças te damos, Senhor, Mestre Jesus, Deus Pai, benfeitores espirituais, por mais esta oportunidade. Que as suas bênçãos, Senhor, derrame sobre nós aqui presentes, nos inspirando, nos orientando, possamos sair daqui fortalecidos em Ti, Senhor, para lá fora sermos instrumento da Tua paz. Ampara a nossa irmã Suzy, trazendo o amparo que ela precisa. Abençoe nossos irmãos ausentes que não puderam vir nesta noite, que essas vibrações possam chegar até eles. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Com muita alegria que a gente recebe mais uma vez a Suzy Oliveira, nossa companheira da casa. Dispensa a apresentação, mas tem o vídeo depois no YouTube, então vamos aproveitar, fique à vontade, Suzy. Obrigada. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva a cada um de nós. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses capítulo 3, versículo 8 a 10. Para que possamos nos vestir do novo homem, o que é preciso? Precisa, primeiramente, que Jesus nasça em cada um de nós. Sem Jesus dentro de nós, ainda permanecemos no velho homem, carregando ainda o pesado fardo do orgulho, do preconceito, da maledicência, tudo que nos impede de evoluir, que nos deixa travado na nossa existência. Jesus só vai realmente nascer em nós quando a gente se libertar desses fardos que a gente carrega. A gente tem que fortalecer a nossa fé a cada dia, a cada instante, porque é no fortalecimento da nossa fé que a gente vai se libertar, que a gente vai deixar para trás o velho homem e conduzir somente do novo homem nascido em nós. Quando a gente busca na oração, a gente busca não para pedir, porque a gente olha, primeira coisa que a gente faz, pedir, ao invés de agradecer. Perguntaram certa vez a Gandhi o que ele buscava com tanta oração, o que ele queria conquistar com tanta oração. E ele disse: eu não quero conquistar nada, eu quero perder. Perder a raiva, perder o preconceito, perder o orgulho que ainda consta dentro de mim. É isso que eu desejo com todas as minhas orações. E assim somos nós também. Se a gente ora, pedimos com certeza, mas temos que pedir a Deus para que Ele nos envolva de tal forma
que a gente possa se libertar. Libertar não somente do que a gente acha que está impedindo a nossa evolução. Devemos nos libertar, às vezes, de nós mesmos. Porque a gente carrega dentro de nós algo, às vezes, tão negativo que não é para nós. É a mesma coisa quando alguém chega em nós pela manhã e diz: bom dia. A gente meio carrancudo já olha e fala: só se for para você. Como assim? Bom dia, sim. Mesmo que o seu interior não esteja completamente do jeito que você gostaria que estivesse, é um bom dia. Pois você levantou com suas próprias pernas, fez tudo o que tinha que fazer até sair para o seu trabalho, sozinho, sem depender de ninguém. Isto é um milagre. O milagre da renovação de cada dia. E por isso devemos ser gratos. Gratos por tudo. Quando Bartimeu, o cego de Jericó, ele clamou a Jesus: Senhor, que eu veja, que nós também possamos olhar para o alto e clamar: Senhor, que eu veja. Não é simplesmente olhar para os nossos irmãos, olhar tudo que está ao nosso redor, não é esse ver, mas sim ver verdadeiramente com os olhos da alma. Quando a gente olha para os nossos irmãos, devemos olhar para eles como se a gente estivesse olhando para um espelho e olhar nós refletidos no nosso irmão. Porque a gente não pode desejar para o outro o que a gente não gostaria para a gente. Então, dessa forma, a gente vai estar evoluindo. Quando a gente busca no trabalho do bem, quando a gente busca ajudar o próximo, tudo isso está deixando para trás aquele fardo pesado que a gente tanto carrega. Nem todos os dias são bons. Nem todos os dias a gente acorda com a disposição, um sorriso de orelha a orelha, mas todos os dias devemos olhar para frente, olhar e seguir, buscando sempre inspiração no Evangelho do Cristo, buscando seguir os seus ensinamentos com gratidão, principalmente, pois Ele esteve aqui neste plano para nos ensinar a sermos pessoas melhores. Se a gente hoje foi um pouquinho melhor do que o ontem, glória, que maravilha. E amanhã devemos fazer o quê? Buscar ser melhor que o hoje. Então, Jesus veio não para nos condenar, mas para nos salvar, salvar de nós mesmos. Quando Bartimeu lançou a capa para trás, ele se libertou do velho homem. Que a gente também possa lançar a nossa capa para trás, sem olhar, e seguir. Porque naquela época, a capa era dada àqueles em situação de miséria. Quem usava a capa significava que ele tinha o direito de pedir esmolas.
Mas quando ele viu Jesus, ele teve a plena certeza que ele poderia se libertar de tudo aquilo, daquele fardo que ele carregava. E foi o que ele fez. E ele permaneceu na sua fé e seguiu em frente, se libertando do velho homem. O mesmo acontece com Simão Pedro. Simão Pedro sempre foi rude, um homem de poucas palavras, mas Jesus conhecia o seu coração. Jesus sabia quão grande era o coração de Simão Pedro. Mesmo quando ele negou Cristo por 3 vezes, ele ficou mal com ele mesmo, porque não era aquilo que ele queria. E ao cantar do galo, quando ele ouviu, ele sentiu que Cristo nascia nele. E assim ele foi. Seguiu o seu caminho, continuou a trajetória do Cristo, fundou a Casa do Caminho junto com seus amigos, e ali tantas almas que ele pôde conduzir através da sua rudez, das suas poucas palavras, mas do seu coração gigante. Porque Cristo permanecia nele. Ele guardou dentro de si todos os ensinamentos do Cristo. Nós também devemos guardar em nós todos os ensinamentos do Cristo. Não somente deixar num cantinho, mas vamos botar para fora. Vamos levar esses ensinamentos por onde a gente passar. No nosso trabalho, quando a gente encontra um amigo, na nossa casa, principalmente, vamos plantar a semente do Evangelho do Cristo. Como na parábola dos talentos, Jesus, ele nos dá os talentos, que é o conhecimento contido no teu santo Evangelho. E nós não podemos enterrar esses talentos. Nós devemos espalhar, multiplicar esses talentos. Quando a gente lança esses talentos para fora de nós, que a gente busca espalhar esses talentos, muitos outros, por mínimo que seja, vão pegar, como diz, que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda e que a gente possa espalhar pequenos grãos de mostarda por onde a gente passar. Que a gente possa plantar no coração de cada um pequenos grãos de mostarda. Quando a gente espalhar esses grãozinhos, nós também estaremos cultivando em nós esses talentos. Então, dificuldades, obstáculos em nossos caminhos, nós vamos encontrar muitos. Às vezes acontece algumas coisas na vida da gente que a gente não espera, que a gente às vezes acha que a gente não vai conseguir se levantar, mas aí nós temos a sustentação na palavra do Cristo, a sustentação de tantos anjos encarnados que nos acolhem, que estão ao nosso lado, que precisa dizer nenhuma palavra sequer, apenas um abraço.
um olhar de carinho que nos motiva a seguir, que nos motiva a dar mais um passo. Não precisamos de 1000 palavras, mas simplesmente de um olhar de carinho, não um olhar de crítica, não um olhar de reprovação, mas olhar com amor, como Cristo olhou para cada um de nós, como os nossos amigos espirituais olham para cada um de nós. Que a gente permaneça caminhando, seguindo. Tem uma passagem de uma história do Chico que eu acho muito interessante, que diz que todo sábado ele saía numa caravana com os ditos espíritas para as visitas fraternas. E sempre, pouco antes deles saírem, chegava um homem completamente bêbado caindo. E esse homem chegava, abraçava o Chico e cantava. E Chico olhava para ele: canta aquela do Nelson Gonçalves. E ele cantava perfeitamente. Agora aquela da Ângela Maria. Ele cantava divinamente. E ali todos torcendo o nariz. Olha o relógio, temos que ir, a caravana tem que sair. E Chico, com toda a calma, com toda a paciência, ouvia mais uma música, ouvia mais outra, até que ele falava: agora para encerrar tal música, e ele cantava. E ali se repetia todos os sábados, até que um belo dia, aquele homem completamente lúcido chegou para uma pessoa e disse: eu fui salvo pelo Chico, porque a cada música que eu cantava, eu estava me libertando, pois eu tinha uma única filha, e atravessando a rua, um ônibus desgovernado veio e atingiu a minha filha. Eu fiquei somente com o braço dela em minhas mãos. E aquela dor me consumia de uma tal forma que eu bebia. Eu bebia. E quando eu cantava, e quando Chico permitia que eu cantasse, eu estava sendo curado. Então, que a gente possa ouvir os nossos irmãos. Mesmo que você sente do lado dele, às vezes está só o corpo presente, porque a mente, só Deus sabe aonde anda. Mas esteja ali, pelo menos olhando para ele. 5 minutos, 10 minutos, não custa para a gente. Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo bem para o outro, mas pelo contrário, o bem é para nós. Nós é quem estamos nos libertando. Nós estamos tirando de nós esse peso. Quantas as vezes a gente olha para nós refletidos num espelho, a gente não gosta do que vê. A gente olha e simplesmente não gostaria de estar olhando. Muitas vezes a gente vira o rosto, fecha o espelho, para a gente não ver realmente o que está refletido. Quando nós deveríamos olhar verdadeiramente para o fundo dos olhos ali refletidos e tentar entender o que nós queremos de nós. Não queremos seguir a trajetória que o outro quer traçar para nós. Nós devemos seguir por nós mesmos, continuar a nossa caminhada,
Porque Jesus nos deu o livre-arbítrio para nós seguirmos. Se eu errar, porque o outro disse para eu fazer, não é ele que vai responder, sou eu. Porque quem fez foi eu. O livre-arbítrio é meu, não é do meu irmão. A caminhada é minha, não do meu irmão. Nós podemos auxiliar como somos auxiliados, mas não permitir que o outro faça por nós. E não podemos fazer pelo outro. Quando alguém bem próximo a nós tem alguma atitude prejudicial, foi a vontade dele, mesmo que não tenha sido a nossa. O outro buscou, porque ele colocou o livre-arbítrio dele. E assim a gente continua caminhando, continua seguindo e buscando. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é perfeita. O tempo de Deus é perfeito. Nós que muitas vezes queremos atropelar esse tempo. A gente quer tudo para ontem. Não temos paciência de esperar. Mesmo que a gente está ali, orando, dia após dia, orando, só que a gente fala, poxa vida, olha o tanto que eu oro, por que não acontece? Porque não é o tempo, às vezes nem é para acontecer, ou quando acontece, acontece de uma forma tão extraordinária, que a gente se assusta. Por quê? Perfeita e extraordinária é a vontade de Deus, não a nossa. Então, nós não temos que simplesmente pedir na oração, vamos agradecer mais, vamos louvar mais e clamar a Deus para que a gente realmente possa ver como Bartimeu, que a gente possa nos libertar deste velho homem que habita dentro de cada um de nós. Fácil de forma alguma, porque se fosse fácil, todos nós provavelmente não estaríamos aqui. Se não houvesse dificuldades e espinhos nos nossos caminhos, qual seria a graça? Antigamente, ia chegando a época de festas, o Páscoa, Natal, a gente esperava aquilo com tamanho entusiasmo. Por quê? Um assado diferente era nessas épocas. Macarronada era de domingo. Churrasco era quando tinha uma festa grande. E hoje, tudo isso perdeu valor. Porque a gente tem a todo instante, a todo dia, se a gente quiser. Todos os dias. Então perdeu o valor. Perdeu a qualidade da espera. O progresso é bom, maravilhoso. Mas até que ponto?
Hoje em dia, a juventude não conversa mais, não tem diálogo. Se eles estão numa lanchonete, numa sorveteria, tiver 10, 15 adolescentes numa mesa, cada um com o seu celular. Não tem diálogo, não tem conversa entre si. Às vezes até nós. Estamos em casa, sentados, cada um com o seu celular. E o diálogo? O bate-papo do dia a dia, para onde foi? Ficou para trás. Perdeu o valor. Meu filho, esses dias, meu pequeno, falando de alguma coisa, de internet, de celular, falei, nossa filho, o que é isso? Ele olhou para mim e falou, nossa mãe, como que você está offline? Falei, gente, eu estou offline. E assim, a juventude de hoje em dia, os adolescentes de hoje em dia, para eles, a gente está offline. Porque a gente não está conectado no mundo deles. Até que ponto isso é bom? Livro, ninguém mais lê. Ninguém mais pega um livro para ler. Por quê? Perdeu o valor. Antigamente, na escola, tive uma professora de português, sentadinha ali, bonita, que ela assim, livro, leia o livro tal, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nossa, que terror. E prova, tinha prova daquilo lá. Hoje em dia não tem mais. Nem biblioteca eu acho que tem nas escolas hoje em dia. Não sei se tem. Mas cadê o valor de tudo? Então, a gente está aqui buscando o conhecimento, mas a gente, ao mesmo tempo, está se perdendo. Se perdendo no tempo que a gente busca, sem saber para quê. Porque a gente olha e fala assim, hoje eu não tive tempo, mas amanhã, se eu tiver tempo, eu vou no centro. Se amanhã eu tiver tempo, eu vou na igreja. Mas o que você fez? Eu fui assistir novela, fui assistir um filme, fui não sei o quê, mas eu não tive tempo. O que é isso? Deixando de lado o que realmente importa. Que a gente possa não somente viver dentro da casa espírita ou viver dentro da igreja, não é isso que o Cristo quer. Ele quer que a gente viva, sim, mas que a gente busque também os ensinamentos dele. Se a gente olha para uma passagem da Bíblia, a gente olha e fala assim, poxa, é uma historinha legal. Mas por que uma historinha legal? Não é uma historinha legal. É uma historinha que tem que trazer para a gente conhecimento, ensinamentos. Quando Jesus fala da parábola do semeador, o que ele quer dizer para a gente? O que esse terreno que ele tanto coloca significa para cada um de nós? É o nosso coração. Como está o nosso terreno chamado coração? Arenoso, pedregoso, espinhoso? Quando nós teremos um solo fértil em nós, para que possa brotar
a verdadeira semente do amor? Quando? Quantas existências a gente vai ter que passar até a gente conquistar esse terreno fértil? Jesus, ele disse para nós: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois deuses. Mas ele não quer que a gente siga sendo Deus como uma elevação somente em pedestal. Ele quer que a gente seja deuses espalhando o amor, espalhando a caridade, afeto, afeição, a simplicidade. E Ele quer em nós que sejamos crianças. Eu vou ler um trechinho de uma música, porque se eu for cantar, todo mundo sai correndo, tá? Uma música de louvor. Ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Que o Senhor possa ressuscitar a cada um de nós, despindo de nós o velho homem e vestindo-nos do novo homem. Que assim seja.